Estamos começando aqui o nosso primeiro podcast do VivaCast, um podcast para trazer para você novas informações, falar mais sobre a presença de Deus, falar mais sobre o amor do Pai a todos vocês, para que venhamos interagir e aprender a cada dia mais. E nesse primeiro dia, é claro, nós vamos começar aqui com o pastor da Igreja Palavra Viva, sede deste podcast, né? Pastor Leomar. Pastor Leomar, manda um oi para a galera aí. Oi, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É isso aí. Bom, então a gente vai hoje trocar algumas ideias mais sobre os fundamentos, sobre os princípios que a Igreja Palavra Viva adota, como uma forma de introduzir para que você já saiba quem somos, para depois a gente entrar nos outros debates e outras situações, tá? Então vamos começar, né? Aqui uma pergunta que a gente separou primeiro aqui, que é muito importante saber como surgiu o Ministério Palavra Viva. Sim, o Ministério Palavra Viva surgiu da seguinte observação nossa. Servimos em outros ministérios grandes, abençoados, é verdade. E acompanhamos vários ministérios observando o funcionamento deles e chegamos à conclusão que devido ao tamanho do ministério e até mesmo a forma como certos líderes trabalham, tornou-se inacessível às suas pessoas, as pessoas mais humildes, as pessoas mais distantes. Eu mesmo, ainda que pastor, dirigindo um local pequeno, não tinha acessibilidade às autoridades maiores, não tinha como me aproximar delas, nem sequer para tirar uma dúvida, para pedir uma ajuda. Então nós pensamos em algo que pudesse ser simples, objetivo, que não começasse a enfeitar muito a palavra de Deus, pelo contrário, que ela fosse enxuta, que ela fosse verdadeira, não criar várias coisas que ocorrem por aí em pessoas que eu diria que até falsos ministérios onde pregam a palavra já não como ela deveria ser pregada. Nós entendemos que poderíamos fazer uma coisa desse tipo. Hoje estamos iniciando o acesso às redes sociais para que pessoas que não podem vir até a nós possam ouvir a nossa palavra e também para que a gente usasse um novo método de trabalhar. Então a palavra, Ministério Palavra Viva, quer ser simples, amoroso, como determina a palavra, verdadeiro, pregar a essência da palavra, sem qualquer penduricalho. Este é o Ministério Palavra Viva e nós estamos aqui. E, bom, meio que quase que respondeu um pouco da segunda pergunta aí, mas talvez possa acrescentar algumas coisas, né? O que diferencia o Ministério Palavra Viva dos outros ministérios? Há algum ponto a mais, alguma revelação da parte do Senhor? Há algo que queira acrescentar, dado ao que já foi falado? Sim, eu quero acrescentar o seguinte: nós somos também pentecostais. Nada contra aqueles que não são pentecostais. Porém, acreditamos que os movimentos surgidos hoje em dia é mais para satisfazer o ego de pessoas, às vezes de cantores, de pregadores, do que propriamente trazer a mensagem que possa fazer uma edificação maior na vida das pessoas. Por que isso? Porque muitas pessoas, para agradar a público, não falam o que precisa. Hoje, a mensagem que Deus quer para o povo é conserta, conserta, conserta. É pregar tudo o que nós fazemos de errado para as pessoas se corrigir, para que elas encontrem com Deus. Caso contrário, vão viver, vão em movimentos grandes e chega lá, todo mundo pula, todo mundo grita, todo mundo fala em línguas e quando sai a porta fora, não houve mensagem que tivesse adentrado no fundo do coração da pessoa para reflexão daquilo que é o mais importante, que é alcançar o reino de Deus. Posso viver e gozar todas essas coisas? Sim. Posso me deliciar com o que o movimento do Espírito Santo faz no meio de nós. Mas, acima de tudo, aprender a palavra
para poder encontrar o caminho, esse é o mais essencial. O ser humano que não encontrar verdadeiro caminho que Cristo ensinou, ele disse: eu sou a luz do mundo, então eu sou o que ilumina as mentes, os corações de vocês, para vocês chegarem aonde está o Pai. Eu estava lá com o Pai, vim aqui para falar com vocês, porque há muitas coisas que não estão de acordo com a vontade do Pai, porque os seres humanos não conseguiram entender. Então eu estou aqui para estabilizar, para ensinar. Não criticamos aqueles profetas, povo que viviam na lei, mas entendemos que Jesus precisava dar uma melhorada naquilo para melhorar entendimentos, para que nós não viéssemos desagradar a Deus e provavelmente não alcançar a salvação. Ah, beleza. Sim, bom, a gente já teve mais uma breve explicação aqui, né? Depois, com o tempo, talvez seria interessante a gente até fazer um vídeo nos nossos próximos podcasts, que explicar um pouco mais como seria exatamente o que é pentecostal, como surgiu o Pentecoste, qual é esse movimento, como ele foi criado, aonde ele surgiu, né? Que o Pentecostes é criado lá dentro da própria Bíblia. Então, às vezes, seria interessante também fazer um vídeo depois sobre isso, explicando o que é realmente pentecostal, para diferenciar a igreja pentecostal da não pentecostal, quais são as principais diferenças, né? Seria interessante também, né? Sim, muito interessante. Por quê? Porque principalmente as pessoas que não buscam ter um conhecimento da exegese bíblica, teológico, eles confundem o pentecostalismo com algumas outras coisas, que é movimento, é rir, é pular, e tal, mas eles esquecem que isso é um movimento do Espírito Santo. E outra coisa, começam a abusar de alguns dons do Espírito Santo que é próprio da pessoa que é pentecostal. Então, existem dons do Espírito Santo que é mais próprio nas igrejas pentecostais, mas as pessoas abusam. E quando nós voltarmos a esse assunto, vocês vão ver que há muita coisa a ser feita para melhorar o meio pentecostal e acabar com essa farra de criança que tem por aí. Sim, beleza. Bom, então também a gente agora poderia falar um pouco mais também em questão assim, o que a pessoa que adere à visão da Igreja Palavra Viva, que se interessar pelo conteúdo e quiser acompanhar ou quiser frequentar os cultos, o que essa pessoa pode esperar? Primeiro passo, conhecimento da Bíblia dentro daquilo que nós tivemos da parte de Deus, o que Deus nos revelou, e até mesmo acompanhando grandes pregadores, acompanhando livros, buscando o que essencialmente é da palavra. Então nós pregamos muito a palavra dentro dela, não gostamos de sair, não gostamos de colocar a suposição. Então, você estando no Ministério Palavra Viva, ou nos acompanhando, você vai aprender o que é essencial, o que Cristo mostrou e pregou. Não haverá entre nós ilustrações humanas, para mim não existe suposição, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Não, na Bíblia não tem astrologia. Ou é ou não é. E nós tentamos pregar isso. Uma doutrina verdadeira, ainda que essa doutrina não agrade. Não somos contra, mas cremos também que até exista a parte financeira abençoada por Deus. Mas nós vamos te ensinar biblicamente como você pode alcançar, e não por movimentos que temos visto aí. Tudo que nós alcançamos da parte de Deus passa pelo conhecimento, que a própria palavra diz que o conhecimento é o fundamento do homem. Deus fala através de Jeremias: o meu povo não me entende, eles não têm conhecimento de mim. Deus compara o homem com a burrice maior do que a do boi e das cabras, dos carneiros, dos cordeiros, que ele diz que o boi conhece a sua manjedoura, conhece as coisas. Então está nos comparando a pessoas com, embora inteligentes, com raciocínios, às vezes inferior a uma coisa simples e elementar. A Bíblia é simples e elementar, mas o homem tem que buscar esse conhecimento. O próprio Jesus falou: olha, vocês não alcançam vitórias
Porque não tem conhecimento, lhes falta conhecimento. E se não tem conhecimento, não há como receber. Que há muitas coisas na minha e na sua vida que eu só posso receber se eu tiver conhecimento daquilo, se eu souber usar, se eu souber aproveitar. As coisas de Deus é igual a muitos reflexos humanos. Adianta eu chegar perto de você, que não é piloto de helicóptero ou de avião, e te dar um helicóptero ou um avião, mas com a obrigação de você pilotar, você vai ter que primeiro fazer escola. Ele vai ficar lá enferrujando, sabe lá quanto tempo até você aprender para depois pilotar. Será que você tem condição de financeira? Você ganha 10 salários mínimos. Você tem condição de financeira de manter um bem desse, um navio, um helicóptero? Não tem. Então não adianta. Deus não vai dar para mim aquilo que eu não tenho condição de gerenciar. Veja bem, os dons do Espírito Santo. Se eu não tenho condição de gerenciar, se não estou preparado, não tenho ousadia, não passei pela prova de Deus, Ele não me dá. Como eu vou orar para uma pessoa ser curada se eu não tenho fé nem para a minha cura? Como que eu vou orar? Torna-se uma coisa falsa. E falso é o diabo. Então é preciso que a pessoa, ao adentrar no ministério Palavra Viva, ela busque o quê? Conhecimento. Outra base principal, que muitas das vezes é deixada um pouco de lado, prega, mas não vive. Amor. Amar aos seres humanos, independente do que eles são ou deixam de ser, de suas posições sociais ou não, de seus conhecimentos intelectuais ou não. Isso para nós não leva em conta. O que leva em conta é o quê? É que aquela pessoa, um ser humano, também um filho de Deus, e que precisa ser tratado. Eu não vou tratar um alto intelectual, uma pessoa abonada que eles falam, diferente do mendigo em termos de amor. Vou tratar assim o intelectual, de acordo com o conhecimento dele, a capacidade, eu posso exigir mais dele e menos do outro, mas ambos têm que ser amados. E outra coisa que estou trabalhando com a nossa igreja, que para mim é muito mais importante que dom e tudo, mas que me ajuda a aplicar o que eu aprendo, é o fruto do Espírito Santo. Para mim, um cristão que não tem o fruto do Espírito Santo não é testemunha de Cristo nesta vida. Ele não é um embaixador de Cristo, porque ele fala e não vive. Quantas pessoas você já vê que falam assim, não, eu tenho o fruto do Espírito Santo, mas na primeira palavra ela quer partir para a briga, quer matar, quer arrebentar tudo. Tem o fruto? Essa pessoa é equilibrada? Ela ama? Ela tem humildade? Então, meus amados, é outra coisa. No Ministério Palavra Viva você vai aprender a buscar o fruto do Espírito Santo, que você vai ter uma vida maravilhosa quando você conseguir isso. E ao ter o fruto do Espírito Santo, Deus te dará mais, porque você passa a representá-lo melhor. Se você observar os apóstolos, uns receberam mais no início, outros teve que esperar. Por quê? Porque não eram homens ainda com o fruto do Espírito Santo. Nós olhamos, João, irmão de Jesus, tinha tanto fruto que Jesus já tinha intimidade com ele. Jesus tinha que viver chamando a atenção de Pedro. Ele era muito afoito, muito brabo. Judas não deu conta de entender a mensagem de Cristo e traiu a Cristo. Quantos hoje traem a mensagem de Cristo, vai na igreja e faz tudo errado? A igreja quer ensinar isso para você. Que faça a coisa certa. E tenha o fruto do Espírito, do qual vai arrastar junto o dom, os sacerdotes, tudo que você for fazer a partir dali, para nós, nasce no fruto do Espírito. Isso, muito bem explicado, ficou muito bom. Então, eu creio que por aqui o nosso podcast de hoje já pode ser encerrado. E vamos fazer sim mais podcasts agora. Vai nos acompanhando na nossa rede social, no Instagram. Nós vamos postando flashes de podcast, né? Porque o podcast vai estar na íntegra no nosso YouTube, tá? Que a gente vai deixar também os links na descrição. E se você gostou,
curte, compartilha, tá? Ativa o sininho para receber as nossas notificações. E muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro VivaCast, primeiro de muitos, se assim o Eterno nos permitir. E em breve voltaremos com mais novidades e mais coisas para vocês, viu? Até mais, um grande abraço. A paz do Senhor Jesus. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.